queridos e queridas da Atualizo, tudo tranquilo com vocês, Vinícius Cardoso, para mais um vídeo. Hoje eu tô nessa pegada do coaching financeiro. Eu tô nessa pegadinha diferente. Na real, eu quero ajudar vocês, gurizada. Então assim, ó, atos que realmente vão te afundar em dívidas e problemas financeiros. Coisas que tu não deve fazer e tu não deve pensar. E quem vos fala é Vinícius Cardoso, o cara que já deveu, já se endividou, já passou por problemas financeiros e hoje eu consigo me controlar em todas as áreas financeiras. Nas áreas como estrutural. Então tem certas coisas que a gente mapeia que realmente vai te deixar no buraco. E eu quero tentar aqui te auxiliar e te alertar. Eu vou deixar a última, porque é onde vai pegar todo mundo na ferida e aonde eu realmente decidi mudar. Então fica comigo até o final do vídeo que eu duvido que tu não esteja enquadrado nesse tipo de argumento que vai te afundar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, financiamento de veículo. Cara, eu quero pegar esse lado porque assim, ó, não tem como tu pular para um carro de 100 mil sem nada de entrada. Não tem como tu pular um carro de 100 mil se no mínimo tu não tiver 50 mil. Mas eu já vi no financiamento ali de carro que a gente pode financiar um carro em até 60, 72 vezes. Claro, bota 2%, que é o mínimo que eles vão te cobrar. Tu pagou 2 carros e 30% a mais. E tu acha que é bom? Não, mas aí eu tô andando com um carro de 100 mil. E tô tendo o prazer de andar num carro de 100 mil. E isso e aquilo. Tu já parou pra pensar no cálculo desse carro? Vamos lá. 100 mil reais um carro. E vamos botar que tu te puxou e conseguiu dar 20% de entrada. Teus 20 mil. E já vou te falar, esses 20 mil que tu deu de entrada aí, esquece. Tu nunca mais vai pegar esse dinheiro de volta. Como assim? Olha só. Pegou 20 mil de financiamento de veículo. Tu deu pro carro. Tu parcelou e ele foi o dobro. Então, de 100 mil, o teu carro já custou 200 se tu chegar até o final do parcelamento. Mas eu paguei o último e hoje ele é meu. O teu carro, depois de 60 meses, de 5 anos, o teu carro vai estar girando aí no torno de 75, 65. Então, tu já perdeu, além dos 20 de entrada que tu deu, lembra que tu deu 20 mil de entrada? Pois é, o teu carro hoje vale 65, num carro de 100 mil que tu pagou o dobro. Então, essa atitude já não é uma atitude interessante para quem quer ter, não digo dinheiro, porque eu digo assim, controle emocional. Porque a gente vive numa sociedade hoje em que a aparência vale mais que 1000 palavras. Então, às vezes, tu quer ter um carro por causa do outro, não por causa da tua financeira. Carro não traz nada pra ti, só perda de dinheiro. Eu tive carros, todos os carros que eu tive, que eu fiz todo o manuseio, eu sempre perdi dinheiro. Vinícius, mas hoje tu tens um carro melhor. Tenho, mas perdi dinheiro pra ter ele. Mas eu tenho investimento, tenho dinheiro guardado. Então, uma regra que eu deixo aqui bem explicado pra ti é que não utiliza tudo que tu ganha no teu custo de vida. Segunda dica, financiamento de carro. Faltou uma coisa do financiamento de carro, abre aspas. Gasolina. Dependendo da cidade que tu vai morar, eu gasto R$150 na semana. E olha que eu ando pouco com carro. Então dá 160 e olha que eu boto álcool, etanol e o meu carro é 1.0. Se tu comprar 1.5, tu já te arrebentou na gasolina. Mas vamos lá. E a gasolina do jeito que tá cara. Se tu comprar um carro zero, tu não vai ter manutenção, mas tu vai ter o quê? Revisão. E a revisão, 600, 700 pila, um carro de 100 mil tu vai gastar nas primeiras, depois começa a subir. Seguro do carro, de um carro de 100 mil, cara, tu vai gastar aí de seguro uns 2.500, 3 mil reais ano, contando bem baixo, né? Então, mais uns 300 reais. 600 de gasolina, mais 300 reais, já são 1.000, mais IPVA. Santa Catarina é barato IPVA, eu pago 2,5 de IPVA, mas no Rio Grande do Sul, o mesmo carro, eu pagava 4. Então, dependendo do teu carro, vamos botar na média de 3 mil reais. Divididos por 12, vai dar 300 reais e tu não consegue parcelar em 12 vezes. Só no cartão de crédito, com juros. Então, aí tu já tem uma prestaçãozinha implícita de mais 1.500 reais por mês no teu carro de 100 mil. Não tô falando pra ti não ter carro. Eu tô falando pra ti ter um carro da tua realidade financeira. E esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente tem que ter o hábito de planejar o financeiro mensal da nossa casa. E como assim o hábito de planejar o financeiro da casa? Cara, se tu ganha 10 mil, tu tem que gastar 9.
E olha que eu tô tentando ser honesto contigo. Vinícius, tu consegue guardar dinheiro? Sim. Mas esse dinheiro tem que estar atrelado a um fundo de reserva onde tu pode ter saque imediato. Coloca numa caixinha ou coloca onde tu quiser o dinheiro, mas aquele dinheiro tu tem que ver ele crescer. E essa é a estratégia que eu te dou. Tu coloca todo mês 10% ali, tu tem que ver, tu tem que sentir o teu dinheiro crescendo todo mês. Se tu não vê ele... Ah, mas eu guardo no cofre aqui de casa. Se tu não vê o dinheiro crescer, tu não vai ter o prazer de guardar o dinheiro. E esse ponto é importante. Ah, Vinícius, mas hoje eu não consigo. E eu sei. Porque tudo sobe e o salário se mantém ou sobe nada perto da ilusão do mundo. Mas eu volto a te destacar. Puxa o freio de mão. Corta os teus gastos que tu não precisa. Pensa, repensa. Tem colégio das crianças, não tem colégio das crianças? Tu tem que pensar também todo mês que tu pode ter problemas de saúde, guardar um dinheirinho, nem que seja pouco, para remédio, para uma consulta médica no ano. Ah, mas aquele médico me cobra R$ 500, mas guarda então 50 pila na semana, no mês, para ir naquele médico R$ 500, por quê? Para cuidar da tua saúde. Hábitos e financeiros saudáveis. E a última desses três que eu vou te dizer assim bem rápido é o pior de todos. E é esse que eu me apoiei a minha vida inteira. Eu trabalhei. Eu mereço. Cara, essa aí assim, ó. Meu Deus. O eu mereço te arrebenta. O eu mereço te destrói. O eu mereço, ó... Tu vai ficar sem grana. E eu fazia isso. Pô, eu trabalhava... Eu tinha uma distribuidora de alimentos. Eu pegava 5h30 da manhã e ia até as 9 horas da noite. Eu mereço, final de semana, gastar dinheiro. Final de semana, torrar dinheiro. E o que aconteceu? Fiquei 15 anos fazendo o mesmo circuito. Eu vejo as pessoas, cara, e não tô falando de um ou dois, eu vejo muitas pessoas, final de ano, Natal, eu mereço uma roupa nova, eu mereço o 13º torrar tudo em festa, em festa eu digo assim, festas de Réveillon, ah, mas eu mereço porque gente, eu mereço tranquilidade financeira, eu mereço estabilidade financeira, eu mereço descanso de cabeça, isso eu mereço. Agora, eu mereço ir naquela churrascaria que é 200 pau por pessoa. E o meu sogro me disse uma coisa que mexeu muito comigo uma vez. A gente tava em casa e tal. E aí, o que nós vamos comer? Não sei o que. Ele olhou pra mim. Vinícius, come uma torrada. Vai fazer o mesmo efeito na tua barriga que tu sai pra jantar pra comer alguma coisa. Vai ficar com a satisfação da comida no teu corpo e tu não gastou o que tu gastou. Cara, aquilo... Falei, é verdade. Porque quando a gente sai pra jantar, tem a experiência, claro, e isso eu não te discordo, todo mundo tem que fazer. Mas às vezes, cara, é tão fácil tu comer uma coisa em casa e não gastar. Então, o eu mereço vai te afundar. Eu mereço um iPhone 17 última geração e pagar 12 mil num telefone aqui no Brasil. Eu mereço. Eu trabalho. Eu ganho por mês 10 mil reais. Que é um celular de 12 mil? Eu vou comprar, é um mês de salário meu. É. Bom que a vida não é só celular, né? A vida tem altos e baixos. Então, prepara. Não cai no mereço, te estrutura e tenta, uma vez na vida, pensar a longo prazo. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, só comenta. E até o próximo. Valeu.